outro aspecto também que eu acho que nunca, que foi até injustamente, mas não maldosamente diminuído, é dizer que o Dib não era um grande diretor de fotografia, que era um grande câmera. Mas isso é natural, no sentido que era um câmera tão extraordinário, como não havia nenhum outro, ainda não há nenhum outro. Há alguns que se podem colocar num plano equivalente, mas não superiores ao Dib, que o lado criativo da luz e tal ficava um pouco ofuscado por essa exponencialidade da capacidade da câmera. Não é que dissessem que ele não iluminasse bem, não se chamava o Dib para iluminar um filme que não fosse com a capacidade de câmera dele. E acho isso um pouco uma injustiça, porque ele é um grande iluminador, inclusive com essas soluções criativas de destelhar, de utilizar sistemas pobres, improvisados, rápidos de iluminação, que era um postulado estético e político do cinema que nós estávamos fazendo naquela época, e que hoje ainda tem vigência. Quer dizer, não é que esteja passado, fechado numa época determinada. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é preciso que o cinema, que quer ser um cinema criativo, obedeça a essas mesmas premissas de velocidade, equipes pequenas, para contrapor a essa pressão do que é chamada indústria hegemônica. Então, essa capacidade de iluminar, de ver uma imagem, não só sob o ponto de vista do quadro, mas sob o ponto de vista da sua densidade e da sua expressividade de luz, o Dib nunca foi suficientemente reconhecido. E eu gostaria que, nesse momento, que isso ficasse bem marcado, que a minha visão do Dib não passa unicamente pela sua incrível capacidade, lendária capacidade, exaltada capacidade de manipular uma câmera e de fazer coisas que ninguém é capaz de fazer com uma câmera, mas também pelo seu olho de iluminador e de diretor de fotografia. Há uma tradição de considerar o Dib um grande câmera e esquecer que ele era um grande fotógrafo também. No caso dos Herdeiros, por exemplo, é um filme que quase não tem câmera na mão, é um filme totalmente feito com a câmera no tripé, e a qualidade básica da fotografia dos Herdeiros é a iluminação mesmo, não é a câmera. Nesse período todo, ele não só foi fundamental como câmera, mas foi fundamental como fotógrafo também. A capacidade que ele tinha de trabalhar com luz natural, a capacidade que ele tinha de criar com a iluminação dele determinados tipos de cores e de esquentar o filme. O Dib foi um dos primeiros a fazer uma fotografia mais quente, mais poderosa em termos de reflexão sobre a realidade brasileira, aquilo que a gente pretendia no cinema novo e nos filmes que sucederam ao cinema novo, de registrar uma realidade mais original, uma imagem que fosse mais correspondente àquilo que a gente via sobre o sol tropical, etc. Tudo isso o Dib fez com extrema maestria. Não era só um grande câmera, mas era também um extraordinário fotógrafo. O Dib, ao contrário do que se possa imaginar de um super poderoso, é a pessoa mais cuidadosa com luz. Ele gosta de tratar a luz no seu mínimo. Ele tem horror a abuso de luz na cara de ator. Gente que chega, bota lá com 10 mil para começar a conversa. Atualmente seria bota um HMI de 12 quilos, ou mais não sei o que, ele tem horror a isso, ele chega sempre com as luzinhas dele, vai se aproximando, vai chegando, ele vai cercando o assunto com suas luzes. Um grande diretor de fotografia, dos mais modernos, talvez depois do Luiz Carlos Barreto, com Vidas Secas, né? O Dib tenha inaugurado uma fotografia mais despojada, e mais moderna e mais simples, né? Na sua própria realização. Eu me lembro que nesses filmes em Paraty, ele mandava destelhar as casas coloniais, tirar aquelas telhas todas e tal, era o mais trabalhoso. E depois ele forrava com um negócio, chamava linolene, que era uma coisa que faziam toalhas de mesa, assim, mas que dava um efeito de um filtro. Então ele estudava o horário do sol, né?
onde nascia o sol, qual eram os enquadramentos favoráveis e aquele tipo de luz que batia naquele determinado horário. Era tudo muito estudado. Apesar dele ousar o tempo inteiro experimentar e estar sempre propondo coisas novas com aquele sorriso dele, experimentava, ele ousava, ele não se... Hoje em dia você vê fotógrafos que enchem um ambiente pequeno com luz que não acaba mais e tal, né? Quer dizer, para se garantir. Usam inclusive essa expressão, não, isso é para garantir. Garantir o quê? Né? Quer dizer, eu acho que o ato da criação não tem que ter garantia nenhuma, senão não é criação. Perde a graça, perde o tesão, né? E o Dib sempre foi a pessoa da ousadia, não só na linguagem da câmera, mas principalmente também, né? Nessa fotografia despojada, enfim, absolutamente experimental, né? E com resultados fantásticos. Esses filmes, por exemplo, O Asilo Muito Louco, o Fome de Amor, o Como Era Gostoso Meu Francês, são exemplos disso que eu estou dizendo, para ficar só nos filmes do Nelson, né? Desde 69, quando eu trabalhei com o Dib pela primeira vez, no Asilo Muito Louco. Não! Eu lhes conto o negócio como se passou. O defunto meu tio não era uma onda, mas quando estava curioso era capaz de nem tirar o chapéu santíssimo. Em que eu fazia um personagem como atriz. Eu percebi que o Dib tendia a usar mais a luz natural mesmo nos interiores. Tanto que eu me lembro que naquela ocasião ele destelhou assim, uma casa que a gente filmava, uma casa antiga de Paraty. Depois, em Como Era Gostoso Meu Francês, ele destelhou também a taba, né? Então eu vejo assim que ele sempre gosta. Agora a gente fez um documentário juntos, Lembranças do Futuro, e eu dirigindo, né? E eu vi também que eu tinha uma expectativa em relação à luz do Museu de Arte Moderna, e ele trouxe uma outra coisa. Então o Dib é sempre surpreendente, ele é sempre, além de ser um câmera extraordinário, é um câmera extraordinário, que tem um ritmo e uma visão muito próprios.